A Terceira Guerra Mundial. A Venezuela declara guerra ao Brasil. A invasão começa pelo Nordeste, como Bahia, Ceará. Lula acaba ganhando no segundo turno de Bolsonaro, e o Brasil vira um país socialista. O Brasil se alia à Venezuela na invasão à Guiana. Então a Guiana é atacada e os soldados brasileiros ajudam os venezuelanos. A Guiana é ocupada pela Venezuela por 2 semanas. A Venezuela anexa a Guiana. A Venezuela queria apoio econômico e financeiro do Equador, mas eles negam. A Venezuela declara guerra ao Equador, começando a guerra na América do Sul. Então a Colômbia defende o Equador e declara guerra à Venezuela. Os soldados venezuelanos ficam muito perto da capital, mas ainda não conseguem cercar. E a Venezuela ocupa parte do país e anexa o sudeste da Colômbia. A Venezuela pede apoio do Brasil, mas os grupos liberários, anticomunistas e a Argentina não deixam. Eles conseguem pegar o sudeste. O Brasil socialista se rende, Lula é preso e vira uma república. A Venezuela ocupa o resto da Colômbia. Eles anexam a Colômbia e já vão avançando no Equador. Eles dominam a capital Quito, o Equador se rende e é anexado. A guerra se estabelece assim na América do Sul, só que Brasil e Argentina conseguem ocupar uma parte da Venezuela. Na Rússia, após conflitos recentes em 2022, a Rússia declara guerra à Ucrânia e tenta anexar a Ucrânia, junto com o apoio de Bielorrússia e os separatistas ucranianos. A Bielorrússia e a Rússia se dão bem, conseguem conquistar Kiev facilmente e pegam a Crimeia de volta. E em algumas semanas, a Ucrânia se rende e é anexada pela Grande Federação Russa. Após a anexação da Ucrânia, a Rússia fica em paz, até que em 2026 acontece uma coisa horrível. A Rússia declara guerra à Europa e já manda seus melhores soldados para Polônia, Alemanha e países vizinhos. Há uma grande reunião entre Vladimir Putin e Xi Jinping em Moscou, no Ucrânia, e eles decidem que a China e seus aliados vão entrar na guerra. Estava em era de paz na América do Norte e na América Central. Mas Cuba declara guerra à América Central, começando um novo caos na América. Cuba, poucos a poucos, vai dominando o Caribe inteiro. Em poucos dias, a América Central do Caribe está dominada e ele já vai avançando para os países perto da América do Norte. Já vai avançando muito. E pouco a pouco, Cuba vai dominando a capital de todos esses países, até que Cuba mexe com a Guatemala e o México não gosta. Mas Cuba não gosta, apoiado pelos russos, vai dominando a América Central, até que o México fica muito bravo, declara guerra a Cuba por estar mexendo na Guatemala. Então o México tenta recuperar algumas partes e as capitais dos países que foram invadidos por Cuba, mas já era tarde demais, todos já estavam anexados e o exército cubano era muito melhor do que o exército mexicano, pois desde 2022 o México sofreu uma crise econômica que tirou metade do dinheiro para os Estados Unidos. Então eles vão perdendo até que o México se rende e Cuba fica com os territórios anexados. Enquanto na Ásia, a Rússia já estava preparando planos com a China e seus aliados. O plano era Coreia do Norte, Vietnã, Laos e China espalharem o comunismo na Ásia. Então China, Laos, Vietnã e Coreia do Norte declaram guerra à Europa. Então Tailândia e Mongólia não gostam e lutam mas a Mongólia é anexada, mas mesmo assim os tailandeses conseguem passar pelos vietnamitas e pelos laoneses. Com muito progresso em Laos está muito perto de sua capital.
Enquanto isso, os sul-coreanos vão destruindo a Coreia do Norte. Os rebeldes vietnamitas declaram a independência do Vietnã do Sul e a Coreia do Norte para acabar com o progresso sul-coreano lança uma bomba nuclear na Coreia, destruindo o país inteiro e a capital Seul. Mas mesmo assim a Coreia do Sul continua forte e ela vira República da Coreia Unificada. Enquanto isso, Laos se rende e é anexado pela Tailândia, e Vietnã do Sul vai se dando bem contra os vietnamitas do Norte. E a China oficialmente declarando guerra à Coreia Unificada. E eles planejam um golpe nuclear, mas a China fica muito brava e realmente vai usar suas melhores bombas. Então, por causa disso, Taiwan e os revolucionários republicanos chineses se unem e viram um império sino-solar que não vai deixar a China, mas a China solta suas bombas nucleares e acaba destruindo os países e anexando Taiwan e o resto dos revolucionários. Finalmente, os vietnamitas do sul conseguem expulsar os vietnamitas do norte e a China já começa uma invasão da Coreia Unificada. Em poucas semanas eles ocupam o país e já mudam de governo, criando a Coreia Unificada do Norte e já começam a invadir o Japão. Quando a China começa a invadir o Japão decide virar o império e declara guerra à Rússia, China e Coreia do Norte. Ainda se une a esses impérios centrais asiáticos e eles também conseguem ocupar os países asiáticos. Em Camboja é começada uma campanha socialista comunista, mas os vietnamitas sulenses, Cuba e Rússia declaram guerra aos Estados Unidos. O presidente Joe Biden fica louco com as ações de Vladimir Putin. E um embaixador americano pergunta para a Rússia o que eles querem. E eles respondem: a Terceira Guerra Mundial. Com Cuba declarando guerra à Europa, Canadá e Austrália também declaram. Enquanto na América do Sul, o Paraguai leva um golpe de Estado e vira um país socialista, automaticamente saindo do Mercosul e virando um aliado da Venezuela. E com o novo líder paraguaio louco, decide anexar a Bolívia. E em poucas semanas eles ocupam a Bolívia inteira. Então, Peru declara guerra ao Paraguai e o Uruguai também declara guerra, mandando reforços para brasileiros e argentinos. O Brasil planeja um golpe em 3. Um pelos territórios argentinos, pelos brasileiros e pelos uruguaios. Poucas semanas o Brasil anexa o Paraguai e a Bolívia volta, automaticamente declarando guerra à Venezuela e à Rússia, que foram países que ajudaram os venezuelanos. Enquanto isso, na América do Norte, o México leva um golpe de Estado e vira um país socialista comunista, também declarando guerra aos Estados Unidos, Canadá, Europa e os países asiáticos não comunistas. E com tudo isso, a OTAN é desfeita e os americanos ficam sem aliados. Isso irrita o presidente Joe Biden. Um ataque é feito pela Rússia, Cuba e México, feitos no Alasca, Nova Jersey e a Espanha leva um golpe de Estado apoiado pelos russos e vira um país socialista que logo declara guerra à Europa, países asiáticos não comunistas, América do Sul e Estados Unidos e Canadá. E os espanhóis já começam um ataque perto de Algarves e da capital. Muitos países da OTAN declararam guerra com a Rússia agora, como a Turquia e Polônia. É contido uma reunião entre Brasil, Peru e eles decidem criar a Organização do Sul Europeu, com apenas países que lutaram contra a Venezuela e a Rússia, com seus membros sendo Inglaterra, Polônia, Brasil, Argentina e Uruguai.